Dicas essenciais para a redação no Enem 2024. A redação do Enem é uma das etapas mais desafiadoras, exigindo do candidato uma combinação de clareza, coesão e argumentação bem fundamentada. Para se destacar, é fundamental seguir algumas diretrizes específicas para a elaboração do texto dissertativo argumentativo, que é o formato exigido. Compreensão do tema. Antes de iniciar a redação, é crucial compreender profundamente o tema proposto. O Enem costuma apresentar textos motivadores que ajudam a contextualizar o tema, mas é importante lembrar que esses textos são apenas fontes de inspiração. O candidato deve ler com atenção para entender a mensagem, mas nunca copiá-los diretamente. Estruturação do texto. A redação pode ser organizada em 4 partes principais: Introdução, Desenvolvimento 1, Desenvolvimento 2 e Conclusão. Essa estrutura é uma dica prática, mas o candidato pode adaptá-la conforme achar necessário. O importante é garantir que o texto siga uma progressão lógica, facilitando a leitura e compreensão. A introdução é o momento de contextualizar o tema dentro de um panorama mais amplo, como questões sociais, históricas ou globais. Apresentar dados, estatísticas ou fatos relevantes pode enriquecer o texto, fornecendo uma base sólida para o leitor. O tema deve ser exposto de forma clara e objetiva, sem generalizações, destacando a relevância do assunto. Apresentação das teses. Na introdução, é essencial apresentar as teses que serão desenvolvidas ao longo do texto. As teses devem estar diretamente relacionadas aos núcleos do tema e devem ser construídas de forma a evidenciar um embate ou polarização, que será explorado na argumentação. Isso garante uma estrutura lógica e coesa desde o início. Desenvolvimento do texto. Cada parágrafo do desenvolvimento deve iniciar com um tópico frasal, que indique claramente a tese a ser discutida. É importante utilizar exemplos concretos e específicos para ilustrar e fortalecer a tese apresentada. Esses exemplos devem ser retirados de diversas áreas do conhecimento, tornando a argumentação mais robusta. Análise e reflexão. Após a apresentação dos exemplos, é necessário refletir sobre eles, conectando-os ao tema e à tese defendida. Essa análise é fundamental para mostrar ao leitor a importância do repertório utilizado e como ele sustenta o ponto de vista proposto. No final de cada parágrafo, a tese deve ser retomada de forma sucinta, encaminhando a discussão para o próximo ponto. Manter uma estrutura lógica e coesa entre os parágrafos é essencial para garantir uma progressão natural da argumentação. Cada exemplo e reflexão deve contribuir para a construção do argumento geral do texto. Ao seguir essa estrutura, o candidato fortalece a clareza e a persuasão do seu texto dissertativo argumentativo. Conclusão do texto. A conclusão deve iniciar retomando o tema e as teses de forma resumida, reforçando a relevância do assunto discutido. No Enem, é comum que seja exigida uma proposta de intervenção. Essa proposta deve ser clara, objetiva e detalhada, indicando a ação a ser realizada, o agente responsável, o modo de implementação e os efeitos esperados. Proposta de intervenção. A proposta de intervenção deve demonstrar uma compreensão prática dos desafios discutidos ao longo do texto, oferecendo soluções viáveis e realistas. Ela deve ser uma extensão lógica das teses apresentadas no desenvolvimento, mostrando como cada uma delas contribui para a resolução do problema. Na conclusão, o candidato deve fazer uma síntese dos principais argumentos apresentados ao longo do texto. Isso reforça a coerência das teses e mostra como a proposta de intervenção é uma solução lógica e bem fundamentada para o problema discutido. Para finalizar, a conclusão pode apontar para uma perspectiva futura, sugerindo as possíveis consequências positivas caso a proposta de intervenção seja adotada. Essa abordagem não só reforça a importância do tema, mas também incentiva o leitor a refletir sobre a necessidade de mudanças e ações concretas. Dicas finais para o dia da prova. No dia da prova, é essencial que o candidato mantenha a calma e organize bem o tempo. É importante lembrar que o texto deve ser impessoal, evitando o uso da primeira pessoa. Além disso, a revisão final é crucial para corrigir erros gramaticais e garantir que o texto esteja claro e coeso. Conclusão. Escrever uma redação de qualidade no Enem exige prática, planejamento e uma compreensão aprofundada do tema. Seguindo essas dicas e exercitando a escrita, o candidato estará mais bem preparado para enfrentar o desafio da prova e alcançar um bom desempenho. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo.
Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!